Apesar de não ser um filme natalino, Eduardo Mãos de Tesoura tem vários elementos que remetem ao Natal. As músicas, a neve, as esculturas de gelo. Por isso, ele é um dos filmes que, ao assistir, nos remete a essa sensação de final de ano. E é essa sensação que o Gustavo sentiu ao escrever o texto sobre Eduardo Mãos de Tesoura em 2016 e hoje a gente vai conversar com ele. Oi, Gustavo. Oi, Thaísa, tudo bem? Obrigada pelo espaço aí, muito legal retomar esse filme que eu acho que é significativo na vida de várias pessoas, né? Sim. A minha primeira pergunta para você é o porquê você escolheu esse filme como um filme pro especial de Natal lá em 2016? Eu acho que o Eduardo Mãos de Tesoura talvez seja o filme que mais me aproxima do Natal, quando a gente pensa em filmes, né? Então, e 2016 já são 4 anos, né, de intervalo, assim, é um intervalo bem significativo. Eu lembro que na época que a gente estava conversando sobre que filmes a gente gostaria de escrever, eu nunca talvez tivesse parado para pensar qual filme eu gostaria de relembrar para falar, né, para expressar algum sentimento sobre o Natal. E aí, quando me perguntaram isso, enfim, o Kelvin acabou, né, incitando muito isso, vinha muito na minha cabeça o Eduardo Mãos de Tesoura. E aí eu fui tentar resgatar o porquê desse, né, de vir o Edward de forma tão expressiva na minha mente, assim, e eu lembro muito das músicas, né? As músicas para mim são talvez a parte mais significativa do filme, né, na minha percepção, e que tem muita relação com o Natal, tem muita relação com essa questão mais lúdica e até mesmo angelical, assim, que o Natal traz. E eu acho que ele me resgatou justamente pelas músicas, e é por isso também que eu gosto muito do filme, tenho um carinho muito grande pelo filme por causa das músicas, especificamente. E falando desse carinho pelo filme, qual que você diria que é a sua cena favorita? Porque normalmente as pessoas pensam na cena da escultura de gelo, que começa a nevar, e a Kim, interpretada pela Winona Ryder, começa a dançar. Mas essa seria a sua cena favorita também? Não é, assim, eu acho que, claro, ela é a mais clássica, mais icônica, né, do filme, mas eu tenho uma... Eu não sei porquê, assim, quer dizer, a gente vai descobrindo essas coisas conforme a gente vai voltando no tempo, né, limitadamente, né, com a nossa cabeça, assim, mas a gente consegue voltar um pouco. E eu lembro de eu assistindo esse filme à noite com a minha mãe, né, eu lembro muito da figura da minha mãe do lado, e eu lembro muito dessa imagem mais sombria do filme, né? Então, as cenas que eu mais tenho identificação, assim, talvez pela questão mais nostálgica mesmo, são as cenas que se passam dentro do castelo, dentro da mansão onde o Edward foi criado. E eu me lembro muito das cenas enquanto o Edward relembra como ele foi criado, né? Então, a cena do criador, especificamente, conversando com o Edward e tentando fazer ele aprender algumas coisas, essas cenas, não tem uma cena mais marcante, especificamente, mas é o conjunto de cenas que se passam dentro da mansão em que enquanto o Edward está sendo criado, porque é talvez a ironia do filme, né? Assim, um filme que traz músicas tão angelicais, tão bacanas, tão importantes, e ao mesmo tempo tem essa coisa mais sombria, mais pesada, de um filme quase de terror, assim, né, de suspense. E para mim, né, enquanto criança lá, acho que devia ter uns 4, 5 anos, talvez, aquilo me marcou muito, né, um Natal meio irônico, né, que a gente não vê nas propagandas e não vê no comércio hoje em dia. Falando dessas mensagens, o filme, quando a gente vê bem a história, o roteiro dele, dá pra pegar um pouco de um aspecto de um Frankenstein, né? Porque ele é uma criação e de primeiro as pessoas têm receio, depois eles passam a gostar do Edward e depois eles passam a abominar o Edward de novo. Isso tem uma questão muito de a influência dos outros em cima da opinião das pessoas, né? Como que você viu tudo isso antes de você enxergar nesse filme agora?
Veja, o 2016 talvez tenha sido o momento, assim, até por provocação do Cineorn, enfim, que a gente foi, né, buscar os filmes e, como eu já falei, né, acabei caindo no Edward. Foi, acho que, o momento que mais me deu uma virada na interpretação do filme, né, porque eu nunca tinha parado para analisar de fato o filme, para fazer, enfim, né, eu sempre gostei muito da trilha sonora, não sabia porquê, fui ouvir com mais, né, critério, fui tentar entender os nomes das músicas, né, e daí eu tô falando das scores especificamente, né, da trilha sonora composta pro filme, então eu fui ver os nomes das músicas, eu acabo, né, gostando muito de fazer esse exercício, e aí eu comecei a perceber, opa, tem alguma coisa aqui que a gente ainda não percebeu, né, que a gente acaba vendo o Edward como uma figura estranha, uma figura, né, criada, como você falou, um Frankenstein, e acho que para por aí, né? Ele cai ali na vila, faz aquelas mudanças, né, significativas, começa a nevar na vila depois que ele vai embora, né, e tal. E aí eu comecei a fazer uns paralelos, não sei porquê, assim, com a figura bíblica mesmo, né, com a história mesmo que dá origem ao Natal que a gente vive hoje, e acabei encontrando muitos paralelos sobre isso, né, então eu acho que a história do Edward, ela funciona muito bem enquanto uma história de essas figuras que passam por um pré-julgamento muito forte, né, mas que tem muita bondade por dentro. O Edward, imagina, ele é criado a partir de um biscoito de gengibre, né, aqueles ginger cookies, não sei como é que fala, que tem um formato de coração, né, a partir dali que ele é criado. Então, a figura da bondade, né, ela é muito expressiva no Edward internamente. Externamente não né, porque é uma figura extremamente macabra, com tesouras no lugar das mãos, e com a roupa dele, né, o figurino dele é extremamente preto, é pesado, é uma coisa punk, dark, né, e aí acho que veio essa brincadeira do filme, que é a gente tentar ler as pessoas pelo que elas não têm por fora, mas pelo que elas têm por dentro, né, e aí acho que essa inocência do Edward também acaba sendo mal interpretada, né, na história. E aí a gente tem todo o desenrolar do filme, que é, de fato, a expurgação do Edward, né? O Edward não... Por mais que aquelas pessoas tenham se aproveitado muito dele, daquela inocência durante aquele período e tal, a partir de um momento isso passa a ser... ele passa a ser mal visto na vila e acaba sendo, de fato, né, execrado, assim. Então, e ele volta para onde ele veio, né, para o lugar de onde ele veio. E aí essas figuras, assim, tanto a figura do criador quanto a figura da Peg, que é a mulher que recebe o Edward de forma muito, sem questionar muito, assim, né? Então ela não para ela não faz muita diferença se ele foi uma figura vinda de uma concepção biológica tradicional ou se ele foi criado do nada, como é o caso, né? Então ela simplesmente recebe de braços abertos, mas ao mesmo tempo isso vai dificultando a vivência dele ali na vila, né? Falando agora do Edward, ele seria o seu personagem favorito ou tem algum outro personagem dessa história que você sempre lembra com mais carinho? Olha, se ele não é o mais favorito, ele é o segundo mais favorito, mas como eu falei, acho que todas as relações que eu tenho, assim, de mais ligação, talvez, sejam justamente a figura do criador. Para mim, o criador é uma figura talvez mais bondosa que o próprio Edward, assim, ele é humano, né? Então, acho que isso é interessante reforçar, assim. E o criador, ele acaba... eu não sei porque ele sempre foi uma figura muito presente pra mim em todo o filme, e ele só aparece nos primeiros minutos ali, né? Ou naqueles minutos pequenos que o Edward relembra, assim. Mas outro personagem muito, muito impactante pra mim, que eu tenho um carinho grande, assim, é a figura da Peg, que eu acho que a Peg é a mãe, assim, que acaba incorporando, que acaba abraçando. Ela não tem preconceito mesmo no começo, ela vem muito com essa... ela se identifica muito com o Edward, talvez com a bondade que ele tem, porque ela é muito bondosa, né? Ela tem
isso dentro dela. Até por isso que o filme se desenrola, né? Porque se a gente não tivesse a Peggy num primeiro momento, talvez o Edward não tivesse sido apresentado à vila e tal. Então acho que a Peggy, ela tem muito o papel de... Ela faz a ponte entre esses dois mundos, né? Esses dois universos. O universo mais sombrio e que, ironicamente, é muito bondoso, né? As pessoas têm um certo preconceito com aquela mansão que elas não conhecem, é o desconhecido, enfim. E depois, ela é a pessoa que vai e entra e passa pelo portão e ela se despe dos seus medos, assim, né? Sobe na mansão e vai ver o que tem lá e ela descobre essa figura bondosa. Então, acho que a Peggy, pra mim, eu não sei, ela tem uma figura muito... Ela tem uma áurea muito bacana, assim, pro filme. Eu acho que eu gosto muito dela por isso também. Ela vê o diferente de uma forma... Da forma que ela vê os demais, né? Porque é até uma sátira do filme, né? Todas as casinhas iguais, todos têm a mesma coisa, todos vivem da mesma forma para entrar dentro de um padrão. E ela, como você falou, a partir do momento que ela sobe no castelo, ela sai desse padrão e ela aceita o diferente de uma forma muito bondosa, né? Ela acolhe, então é muito legal. Ela tem um papel, assim, o papel fundamental do filme é o dela. A ideia do padrão é ótima, né? Porque, como você falou, assim, a vila, eu me lembro muito de imagens de cima, assim, da vila, né? Até para pegar a mansão em algum momento. Tem muito essa divisão de cores também, né? Que o próprio filme traz, né? De uma vila completamente pastel, assim, né? Com umas cores um pouco mais vibrantes, mas também não tanto, né? E a mansão acaba se destacando com essa cor mais sombria e mais, né, pesada, assim. Então acho que ela acaba fazendo essa ligação mesmo, né, e até por ela trabalhar com beleza, acho que isso também é um papel muito interessante, né, de ela ter aqueles padrões que ela tem que trabalhar e ao mesmo tempo ela identificar no Edward que, né, talvez ela pudesse pôr aquele padrão que ela gostaria no Edward e ela não consegue, né, o Edward acaba impondo o posicionamento dele, né, de uma forma muito bondosa, muito natural, ela não consegue encaixar ele nos padrões e é por isso também que ele é execrado, né, depois, assim. Foi ótimo conversar com você sobre esse filme. É muito legal a gente começar realmente a revisitar esses filmes e a forma com que a gente assistia eles e ver de perspectivas totalmente diferentes agora, né? Enfim, é um filme que ele tem... Eu acho que pra mim é o melhor filme de Natal. O Kelvin vai discordar de mim, mas a verdade eu acho que ele tem ele é muito significativo, ele trabalha com muitos conceitos e preconceitos que a gente acaba vivendo, e para mim o exercício mais interessante do filme inteiro, além de tentar, né, ler essas questões mais entre linhas, assim, é visitar as músicas, sabe? Eu acho que no Spotify a gente acha facilmente ali uma lista das músicas compostas pelo Danny Elfman, que inclusive já ele é muito parceiro do Tim Burton em todas as composições, né, que o Tim Burton acaba produzindo, o Danny Elfman tá junto. E o Danny Elfman já elencou, já né, disse abertamente que as músicas do Edward são as mais significativas para ele, né? Então, acho que também fica essa dica para quem quiser revisitar o filme, revisita também as músicas, que eu acho que vai fazer um papel importante no Natal, assim. Legal. Então, muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Foi ótimo receber você. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo espaço, assim, né, de poder falar sobre esse filme que a gente gosta tanto. Muito legal. Para você que está acompanhando a gente, muito obrigada por ter assistido. Não esqueça de comentar aqui qual que é o seu filme favorito de Natal, qual que é a sua cena favorita de Edward Mãos de Tesoura, e fique ligado para os próximos vídeos. Até mais!